O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele, vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui no Santuário, Basílica e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Também queremos acolher os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pela Rede Mundial de Computadores, também nos acompanhando pelos aparelhos celulares. Sejam todos bem-vindos e sintam-se como se estivessem aqui conosco, na casa da Mãe de Misericórdia, no Santuário da Rainha da Amazônia. Caríssimos, esta semana nós estamos tendo a bênção de ter, na primeira leitura de cada dia da missa, trechos retirados da primeira carta ou primeira epístola de São João. João nos legou 5 obras nas Sagradas Escrituras: o seu Evangelho, 3 cartas ou epístolas apostólicas e o livro do Apocalipse. E a primeira de João, que nós estamos seguindo nesses dias, neste tempo do Natal, nos caminhando já para a Epifania, para a festa dos magos, dos Reis Magos. João faz uma exortação ao povo de Deus para que não dê ouvidos aos falsos mestres e falsos profetas que se levantaram no meio dos irmãos para desencaminhá-los. Era o início da chamada heresia gnóstica. Já eram os primeiros sinais, ainda em vida dos apóstolos. Heresia significa ensinamento errôneo. Ensinamento errôneo, ou seja, erro. O que eles ensinavam de errado? Eles estavam espalhando no meio da igreja que Jesus era só Deus, não era humano. Não tinha nada de homem, que ele não havia se encarnado. E São João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, nos diz logo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, sendo Deus, assumiu a humanidade. Nasceu da Virgem Maria, que foi preservada da mancha do pecado original, desde a aurora dos séculos, para gerar o Filho de Deus, para a salvação do mundo. Então, o objetivo da encarnação do Verbo de Deus é justamente a salvação do mundo.
Se o Verbo não tivesse encarnado, não haveria salvação. Então, qual sentido teria celebrarmos o Natal? Qual sentido teríamos celebrarmos a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão? Qual sentido teria, portanto, celebrarmos o Domingo da Ressurreição, se o Senhor não tivesse se feito homem? Então, estes falsos mestres, estes falsos pregadores, que surgiram no meio da comunidade cristã. João vai usar uma linguagem muito dura nessa primeira carta contra estes falsos mestres, estes heréticos. Por quê? Porque eles estavam ensinando errado e ensinando contra o ensinamento da igreja. A igreja dizendo, o Verbo se fez carne. E eles dizendo, não, ele era só Deus, não tem nada de humano. E se arrogavam mais autoridade do que dos apóstolos. Diziam que os apóstolos eram homens ignorantes, que não sabiam o que estavam dizendo, mas que eles, sábios, é que estavam ensinando corretamente. E isso espalhou a cisânia, a divisão na comunidade cristã. E João vem como apóstolo, constituído por nosso Senhor Jesus Cristo, defender a fé da igreja contra esta primeira manifestação desse mal, que infelizmente ao longo da história sempre aparece no meio da igreja pessoas que querem deturpar o ensinamento apostólico. A igreja ela é apostólica porque ela é fundamentada na fé dos apóstolos. Foi daquilo que eles nos transmitiram, ou seja, a tradição. Veja bem, Jesus primeiro constituiu o magistério. Quem é o magistério? Quem são os mestres na igreja? Os apóstolos. Jesus os constituiu para serem os guardas do depósito da fé. Eles pregaram a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois eles resolveram escrever a palavra de Deus, colocar o evangelho por escrito. Você pode ver que Jesus não tinha secretário. Jesus nunca parou e disse assim, fulano, anota isso aí que eu estou dizendo. Olha como eu falei bonito. Fulano, anota. Mas ele encarregou a igreja de propagar a sua palavra e defendê-la. E defender a correta interpretação. Por isso constituiu os apóstolos. E os apóstolos, os seus sucessores. Legítimos que são o Papa e o Colégio Episcopal. Então, estes são responsáveis pela guarda do depósito da fé. A própria Sagrada Escritura vai ser constituída, o Novo Testamento, pelo trabalho dos apóstolos. E serão os apóstolos que estabelecerão o cânon que a igreja deve seguir. Tem mais essa. Para o Antigo Testamento. Nós usamos para o Antigo Testamento o cânon de Alexandria, que já estava há 200 anos em uso. E que a igreja apostólica usou sempre. Depois os fariseus vão criar o chamado cânon de Jânia, isso muito depois, lá pelo ano 106, não é? Para se contrapor ao uso da igreja. E aí Martinho Lutero, que era um padre, no século XVI, em vez de se guiar pelo ensinamento da igreja, vai assumir o cânon dos fariseus para o Antigo Testamento. Ora, o cânon dos fariseus, o que é isso? Então, meus irmãos, nós vemos que o que causa mais dor na heresia é que a heresia aparece no meio de nós. Surge no nosso meio. É quase que um abuso de confiança. Mas graças a Deus, o Senhor vai suscitando ao longo da história
homens e mulheres que defendem com a própria vida o depósito da fé dada à igreja. Então, João chama também a atenção a nós hoje, porque infelizmente há aqueles incautos que seguem os falsos mestres, os falsos profetas, os lobos que se apresentam como pastores. Ainda tem mais essa. Brandando a escritura, que foi editada e organizada pela igreja, contra a igreja, o que é pior. Olha só, a ousadia. Alguém diria hoje que João não é muito ecumênico. Gente, quem fala assim não sabe o que é ecumenismo, né? E nem diálogo religioso, são duas coisas diferentes, né? O ecumenismo a gente faz com os que saíram de casa, ou seja, saíram da igreja. O diálogo religioso a gente faz com aqueles que nunca pertenceram à igreja. Mas muita gente confunde ecumenismo e diálogo religioso com sincretismo, que é misturar as coisas. Então nós temos que estar alertas. O chamamento de João está de pé. A heresia ela acontece por 3 motivos. Ou por ignorância, a pessoa não sabe ler, mas não sabe interpretar. É o que os antigos diziam, né? Escreveu, não leu, né? Pau comeu. Quer dizer, a pessoa lia, não escrevia, mas não conseguia ler. Ou lia, mas não conseguia dizer o que tinha sido lido. Então, a ignorância. O segundo motivo, o equívoco. A pessoa se equivocava com os termos, com os conceitos, com os sentidos. E o terceiro motivo, que é o pior, a má fé. Má fé porque gostaria de que a Escritura seguisse os seus desejos. Não quer se submeter ao desejo de Deus, mas sim aos seus próprios desejos, aos seus próprios desidérios. Aí, geralmente, é fruto também da soberba intelectual. Da soberba intelectual, aliás, da soberba religiosa e da soberba intelectual. 2 males originais dos fariseus. Então nós temos que ter muito cuidado com isto, para não abraçarmos doutrinas, ideias e conceitos contrários ao ensinamento da fé da igreja. Mas existem os incautos, não é? Aqueles que não se aprofundam na fé. Sim, porque nós também temos que fazer, cada um de nós temos que fazer um trabalho de aprofundamento na fé. Ler as Escrituras, participar da Santa Missa ao domingo, onde Jesus se dá na palavra e no pão. Temos que rezar todos os dias, temos que ter uma vida de oração, temos que fazer exame de consciência, ou seja, passar os nossos atos na peneira do Evangelho. Temos que praticar as obras de misericórdia. Temos que combater as nossas más inclinações, ou seja, os 7 pecados capitais. E um deles, que é um mal muito grande, chama-se preguiça. Preguiça de ler, preguiça de estudar. De ler o quê? A doutrina da igreja, o catecismo, os escritos dos santos padres, a vida dos santos. De nos aprofundarmos no ensinamento dos apóstolos. Para quê? Para aquilo que São Pedro nos diz, para darmos razão da nossa fé e para defender a fé. Para defender a fé. Exemplo, a pessoa chega para você e diz: olha, a gente não batiza criança não, porque Jesus foi batizado com 33 anos, viu? Está lá na Bíblia. E não está na idade da razão não ainda, viu? Aí, se a pessoa for incauta ou ingênua, vai dizer assim: não é que você tem razão? Claro que ele não tem razão. Se a igreja ensina que é correto batizar as crianças, e prova na Escritura, prova na Bíblia.
Como é que você vai seguir esse falso mestre? Não, nós temos que providenciar o quanto antes o batismo das crianças. Porque o próprio Jesus nos diz no Evangelho: não afasteis de mim as criancinhas. Você negando o batismo à criança, você está afastando a criança de Jesus. E isso foi uma coisa que deixou Jesus irado. Não com a ira pecado, mas com a santa ira, que é a indignação diante do mal. Cuidado. Diz que tem uma seita aí que oferece água e lava os pés dos peregrinos durante o Sírio, né? Pois é. Então, cuidado. Que está ali, não é? A velhinha foi lá tomar uma água, lavar os pés. Aí alguém dele lá diz assim: olha, só Jesus salva. Olhe, vocês ficam seguindo essa imagem de Maria aí? Isso aí é idolatria, né? A velhinha respondeu: está escrito, levantar falso testemunho é pecado. Não levantarás falso testemunho. Está vendo? Cuidado. Cuidado, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Nós precisamos estar atentos. E você não precisa ser um especialista em teologia para defender a fé. Basta você seguir a fé da igreja. Se a pessoa ensina uma coisa que é contrária à fé da igreja, então você não deve seguir. Ponto. Simples. Tá certo? Então, fique alerta. Fique alerta, porque Satanás é o pai da mentira. Conta-se que quando Deus criou o homem do barro, Satanás, que era um dos 4 arcanjos, e na ocasião chamava-se Lúcifer, ou seja, feito de luz, esplendoroso de luz, indignou-se, porque Deus fez o homem do barro da terra, mas colocou o homem acima dos anjos. E ele indignou-se e disse: como pode fazer o homem do barro da terra e colocar acima de nós, seres puríssimos de luz? Pecado da soberba, que arrastou Satanás e os seus seguidores do alto dos céus até a profunda dos infernos. Então, geralmente, por trás de um herético está sempre um soberbo. Cuidado para ele não te arrastar no pecado dele. Por isso, João nos convida a reafirmar que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, pela vontade do Pai e a ação do Espírito Santo, no seio da Virgem toda santa e pura, escolhida desde a aurora dos séculos para gerar o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, que veio para a nossa salvação. O mesmo Messias que João Batista nos apontou para André, e que André apontou para Pedro, e que Pedro, na pessoa do Papa, hoje, Pedro é Francisco, mostra, indica para o mundo: o Cristo, o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.